tarde. O Censura está começando agora. E hoje, basicamente, vamos falar de crianças. Afinal, vem o dia delas amanhã, né? E nessa época de tempos tão violentos, elas sempre lembram que a vida pode ser boa, né? Nós temos uma vocação para a felicidade e a alegria. A educadora Tânia Zaguri quer também crianças mais seguras, mas com mais limites. Ela acha que essa geração de pais quis se livrar da educação rígida que recebeu e não impôs regras claras aos seus filhos, né? E com isso, os filhos dessa geração acabam tendo problemas graves, de não conseguir se situar bem no mundo, enfim. Nós vamos conversar com ela sobre isso. Vamos falar dos limites? Os tais limites. Será que mãe, pai, sabe dar limite? Eu acho que Doutor Ciro também fala muito isso, que precisa dar limite. Eu também acho que tem que ter limite. Não, agora, eu não sei como é que dá o limite. O limite é imprescindível. O difícil é a gente fazer as pessoas compreenderem que dar limite não significa dizer só não. Acho que as pessoas têm um certo horror à palavra limite, porque depreende, quando a gente diz assim, os pais devem dar limites, os professores devem dar limites, aí fica achando que significa que vai proibir tudo para a criança. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente busca, nos meus livros, eu tenho procurado esclarecer isso. O primeiro livro seu que eu li, eu achei um sonho, porque eu pensava exatamente isso. Sem Padecer no Paraíso? Sem Padecer no Paraíso. É maravilhoso, porque dá uma certa aliviada na culpa, sabe? Exatamente. A gente não fica tão culpado de botar limite, não fica tão culpado de falar não. Eu acho que o grande problema do limite é esse. Eu acho que mãe tem muita culpa, eu não sei se o pai tem culpa. Tem menos. Mas mãe tem, Beata. O pai tem menos, porque historicamente os homens sempre trabalharam fora, sempre tiveram uma jornada diária de trabalho longa, e hoje as mulheres estão começando, não, mais de 50% das mulheres hoje já têm, né, uma profissão, e muitas vezes com horário integral, e isso, quer dizer, nós estamos ainda pagando o preço de ser essa geração precursora, né, que realmente saiu em bando para ser profissional. E eu sempre brinco dizendo que a gente conquistou com isso um grande prêmio, que foi a dupla jornada de trabalho e a culpa, né? Porque a gente chega em casa à noite e a gente quer ser aquela mesma mãe que o Ciro lembra, que ela lembrou, aquela mãe que está super disposta, super cheia de possibilidades de fazer tudo. Disponível, disposta, sem cansaço. E, na verdade, o que acontece não é isso, né? Você chega, às vezes está até irritado com coisas que aconteceram no seu trabalho, mas a criança tem o mesmo nível de necessidade do que se a gente tivesse ficado ali o dia inteiro. Então, obviamente, às vezes até muito mais ainda, né? Multiplicado pelo fato de que a mãe estava fora, então corre aquela coisa toda em cima, mãe isso, mãe aquilo, e aí surge a culpa. E junto com a culpa surge esse desejo de se compensar essas ausências, e aí se confunde muito esse processo. Às vezes eu digo que os pais hoje esquecem qual é a sua função precípua, quer dizer, a principal função dos pais. E eles acham que é fazer o filho ficar alegre o tempo todo. E, na verdade, às vezes, em alguns momentos, você é obrigado, para ser um bom pai ou uma mãe, fazer a criança ficar meio chateada, ou até chorar um pouquinho naquela hora, porque você tem que proibir certas coisas, né? É que os pais, desculpa, eu acho que eles acabam pensando que estão criando um filho para dentro de casa. E eles esquecem que estão criando um filho para o mundo. E o mundo é um mundo que tem limites e é um mundo que tem frustração. Exatamente. Então, muitas das descompensações sociais que vemos na bandidagem de classe meia ou meia alta, com certeza que um número muito grande desses rapazes são meninos que continuam querendo tudo ao custo que custar, porque nunca tiveram limites. Isso a gente alerta, inclusive no livro, no Limite Sem Trauma, tem um capítulo inteiro que a gente trata disso que você estava falando, das consequências, né, no futuro. Quer dizer, você pensa que hoje, fazendo teu filho ter todos os brinquedos agora vendidos da criança, né, a menina que trabalha lá em casa estava preocupada porque hoje em dia as crianças estão tão sem limites que elas nem aprenderam como receber um presente. Porque um presente é uma coisa que você dá, que alguém te dá. E, portanto, alguém escolhe. Só para concluir meu pensamento. E hoje em dia não, a criança chega assim, está chegando dia de criança, chega com aquela lista quilométrica, né, Natal, item, dia do aniversário, e ali a mãe tem que ficar dentro daquilo, e às vezes a mãe não pode. Então é importante que a gente também compreenda que fazer os filhos felizes é muito importante, mas às vezes uma pequena frustração é um grande alimento para o futuro, para o equilíbrio emocional da criança. E dá também felicidade. É engraçado, como em alguns momentos você fica pensando a culpa, a criança vai ficar...
A criança fica tão feliz de receber um limite, às vezes ela fica aliviada, né? Aliviada, pedindo porque ela tá um limite. Essa era a pergunta que eu queria Ela precisa, né? fazer. E elas vão testando, vão testando. Porque a criança não tem, ela se sente insegura Claro. na medida em que uma demonstração de amor, né, que os pais dão até, é o cuidado que você tem com ela. Então, se você diz para tua filha, uma coisa que está acontecendo muito hoje, se você diz para tua filhinha de 3 anos que ela não pode comprar um sapato de salto alto, uma das grandes dificuldades dos pais hoje é isso. A minha filha só quer andar de salto alto, sandália alta. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Ela não aceita outra coisa. Como não aceita, né? Isso. Então nós temos que ser as pessoas responsáveis por ela. Dizer, não, filhinha, você vai ter sandália assim, quantas você quiser, mas é depois dos 15 anos, ou, enfim, quando você crescer. Nós hoje, o Leonardo sabe muito bem, pediatra, os problemas de coluna que as crianças estão tendo precocemente, torções, ruptura de ligamentos, porque anda de salto alto e as mães não conseguem dizer que não pode. Que loucura isso. Aliás, eu acho que elas não conseguem. Eu lembro cada achar susto. que não Outro pode. dia eu li no jornal uma coisa que, um absurdo, porque a situação era dramática. Um garoto atropelou com uma moto um outro garoto no estacionamento de um shopping. E ele tinha uma moto, era ilegal, ele não tinha idade para dirigir a moto, enfim. E aí eu li na notícia do jornal a mãe dizendo assim, eu devia ter sido mais rígida. Exatamente. A avó deu a moto, eu deixei a moto lá em casa e proibi. Mas eu devia ter impedido, ter vendido a moto. No jornal, falei, meu Deus, ela nem pensou que ela pode até, na hora do julgamento do filho, isso até ser usado contra ela. Ela estava tão emocionada com o negócio que ela falou, deve ser o sentimento dela mesmo, o sentimento mais puro, ela foi verdadeira. É que para a nossa sociedade... Coisa doida, né? Quer dizer, você não conseguir tirar, falar, não vai fazer isso. Nós vivemos uma sociedade... Você pode morrer, pode matar, então você não vai fazer isso. Nós vivemos uma sociedade muito louco, né? Muito consumista, então esse é um outro fator também que leva os pais a quererem dar tudo aos filhos, a não conseguir dizer um não. Se o vizinho tem uma bicicleta, o vizinho tem uma moto, então teu filho chega para você e diz, mas mãe, só eu que não tenho. Essa frase, só eu que não tenho, só eu que não vou. Só eu que não vou, né? E choramingando. Então teu coração fica assim, apertado. Todo mundo tem filho, já ouviu isso, só eu que não vou. Aliás, é uma coisa que eles descobriram, né? Que é assim, uma varinha de condão. É a melhor maneira de conseguir as coisas é se fazer do coitadinho, que não tem isso, que não pode ir, que é o único que não vai. Então eu sempre digo para os pais o seguinte, gente, primeiro faz uma pequena investigação, que você vai ver que não é nada disso, para que você possa readquirir essa segurança e dizer para o teu filho, não, você, moto, nunca, por exemplo, não estou sendo guru de ninguém, não, cada um decide a sua vida. Adoro essa Mas frase. se você, moto por exemplo, eu, por exemplo, com meus filhos, Adoro moto isso. nunca, exatamente, moto nunca. Carro, não é porque fez 18 anos que a classe média alta tem isso, fez 18 tem que ganhar um carro, não, ele já tem até essa expectativa. A gente só deve dar um carro para o filho quando vê que ele tem maturidade para estar num trânsito, né? Dirigindo aquele carro. Tem gente que não adquire essa maturidade nunca, não é? Eu queria fazer uma pergunta faz tempo, eu acho que é importante. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Você não acha, como psicóloga, que teve uma época que a psicologia, lá pelos anos 60, colocou a situação da criação de filhos como um modelo onde essa criança era um deus acima de uma coluna romana e que os pais tinham que... Não podia ser traumatizado Não podia ser traumatizado. De lá para aqui, eu acho que esse não traumatizar crianças deu muito desajustado social 20 anos depois. Com certeza, talvez eu não tenha lido o meu livro. Primeiro, deixa eu fazer uma retificação, que eu não sou psicóloga. Eu sou mestre em educação, nem pedagoga, eu sou mestre em educação e filósofa, professora de psicologia educacional. Essa culpa você não tem. Mas eu concordo plenamente que durante a década de 60, 70, né, quando a psicanálise, a psicologia alcançaram, assim, eu digo assim, foram para o hit parade, o maior ibope que dava era você ter analista, né? Então, isso realmente houve uma, digamos assim, uma super exposição, até na mídia, impressa e eletrônica também, de conceitos sobre a psicanálise. Então, todo mundo acha hoje que sabe o que dá trauma e o que não dá trauma, quando, na verdade, é o especialista que tem que detectar isso. Ocorreu também nessa década aqui, dos anos 60, 70, que o Pasternak estava referindo, ocorreu sim modelos não só na psicologia, mas também na pedagogia,
de, assim, tipo, é proibido proibir. Liberdade total, liberdade sem excesso, liberdade aquela sem escola medo. inglesa, não? A Summerhill, Summerhill, que foi a primeira. Mas eu quero dizer para vocês, para você principalmente, é que já nos anos 90, eu publiquei o meu primeiro livro, que você até referiu, Sem Padecer no Paraíso, em que eu estava exatamente denunciando isso, dizendo, gente, cuidado, a gente sair do modelo altamente repressor é importante, eu concordo e acho e defendo essa ideia, mas daí é você sair do extremo oposto, que é, como o subtítulo do livro dizia, os pequenos tiranos, né, em defesa dos pais ou sobre a tirania dos filhos. Você cria verdadeiros tiranos, não só em relação aos pais, mas tiranos sociais. As pessoas que no trânsito dão tiro porque levaram uma fechada, né? Ou que matam a namorada porque não quis mais namorar com ele. Quer dizer, pessoas que não têm nenhuma tolerância à frustração. Então, com certeza, o que ele falou é exatamente o que eu trato nesse livro que eu escrevi há 12 anos. Que a gente aqui também fala disso. Tem 12 anos já. Mas eu quero te falar que eu li e gostei. Ah, leu? Que bom, fico feliz. Doutor Ciro, quero trazer o senhor para essa discussão. O senhor está fazendo uma campanha da palmada. Abaixo a palmada. Palmada é covardia. Palmada é covardia. É. E é mesmo, a gente já... Com certeza. Toda forma de tem hora violência... que dá vontade de dar uma palmada, né? Mas fica só na vontade, porque toda forma de violência gera violência, né? Tive esses últimos 20 dias na Europa, estive em 3 cidades, Berlim, Paris e Madrid. Eu fiquei impressionado com a frequência com que pais batem nas crianças no meio da rua lá na Europa. Uma coisa impressionante. Em Paris eu estava num restaurante, exatamente, no restaurante tinha 2 pais em torno de 30 anos com 3 crianças de 2, 4 e 6 anos. Lá pelas tantas ele levantou-se e bateu num restaurante em Paris, nas 3 crianças, sendo que uma de vocês ele jogou na cadeira de uma forma violenta e deu-lhe um tapa. E aí deu na outra, e deu no outro. Pois é, isso é no primeiro mundo, isso é na civilização. Quer dizer, isso demonstra que a civilização está andando ao contrário, né? Porque quanto a Inglaterra, a legislação inglesa, ela orienta os educadores para os castigos físicos. Nas escolas, na França, ainda se bate em crianças. Na verdade, no Brasil, nós seguimos... Na verdade, o que acontece também é que a linha que nós seguimos no Brasil, em termos de educação, ela é muito mais copiada, digamos assim, ou produto de influências das linhas americanas do que da linha inglesa, francesa, em que, como o doutor Darlan falou muito bem, não penaliza como se o castigo físico, como a gente vê aqui, que isso foi praticamente banido na nossa maneira de encarar a educação hoje no Brasil. Não, e não há uma legislação específica de proteção à criança em nenhum país europeu. Há até o costume de mais respeito, mas não há nenhuma legislação. Inclusive, eles estranham muito a questão da intervenção da justiça no exercício do pátrio poder. Eles acham isso um escândalo. Eles acham que o exercício do pátrio poder é absoluto, que o pai pode fazer e acontecer o que quiser. E aqui no Brasil, algumas pessoas ainda estranham isso, estranham quando nós intervimos na família que maltrata, que são negligentes, que deixam os filhos na prostituição. Agora mesmo, ontem saiu nos jornais a negligência dos pais para usuários de drogas, dizendo que no Rio de Janeiro, parece que 14% dos pais, numa pesquisa que foi feita, não sei qual é a fonte, aprovam o uso de droga pelos filhos. E alguns até estimulam. Quer dizer, evidentemente que isso cabe uma intervenção da justiça, porque a criança é credora de proteção integral. Tem que haver uma punição, uma orientação para esses pais que são negligentes no processo de educação dos filhos. Provavelmente eles devem ser usuários também, eles permitem o uso de droga e estimulam o uso de droga dos próprios filhos. Vocês não acham que a falta de um modelo único, permanente, me colocando no lugar da criança, quer dizer, você fica um pouco à noite com a tua mãe, fica muito tempo com a tua babá, um pouco com teus avós quando teus pais saem, um pouco na escola, eu acho que é pulverizado e aí acaba te dando um monte de noções. Quando eu tô com esse, eu devo agir desse jeito, com a mamãe com esse jeito. A senhora acha que essa pulverização dificulta? Olha, depende muito, né? Porque às vezes existem algumas famílias que dividem as tarefas, né? E nada disso ocorre, porque o que é importante é que haja uma coerência, né, entre o que o pai e a mãe fazem e pensam em termos educacionais, entre o que, por exemplo, você deixa o teu filho com a avó,
né? Essa avó raramente vai fazer mal para o teu filho, mesmo que às vezes ela seja mima um pouco mais e tal, mas o que realmente é fundamental é a essência, são os valores éticos, né? As regras que você começa a dar em pequeno. Por exemplo, essa coisa do bater tem muito a ver também com a falta de limite, porque se você desde pequenininho não ensina teu filho o que pode e o que não pode, o que acontece? Ele começa a ficar renitente, teimoso, vamos dizer assim, ele é prepotente, arrogante, ele sabe que ele pode conseguir tudo que ele quer, batendo, xingando, se jogando no chão, chutando, ou chorando, gritando, esperneando, dando chilique. Então, por isso é que eu digo, aí, nesse momento em que a criança começa a ficar tão enlouquecida, tão impossível, e os pais começam também a ficar enlouquecidos com a situação que eles estão vivendo, aí a palmada, em muitos casos, entra como o recurso que acalma. Como tem mães que me dizem, a única coisa que funciona. Mas por quê? Porque ela não tem uma expressão que é meio feia, mas que é engraçada, que é exatamente isso que você está falando, que é de cedo que se torce de pequeno que se torce pepino. Mas quando se distorce o pepino, vamos aqui apoiar a campanha do Dr. Silvio, não quer dizer pegar o pepino, quer dizer, a violência não é uma forma de não é isso, mas se você desde cedo falar, não pode mexer aí, o ditado não quer dizer exatamente isso que você está falando. E tem criança que chega na sua casa e a mãe não quer nem receber aquela visita. Você tem que tirar tudo que está na mesinha de centro, porque ele não tá. Esconde atrás da porta, finge que não está em casa. Mas isso, evidentemente, é responsabilidade. E vai daí, né? Porque isso aí... Não é? Então, mas é isso que eu digo, vai gente, para você dar limite, vai caminhando você tem que ter limite. Né? Não, e o limite é desejado. O pai, para dar limite, tem que dar limite. Tem que ter limite. É que para ser pai, tem que deixar de ser filho, né? Tem um processo que faz parte. Escreva um livro para os pais homens, para ensinar eles o quanto é importante dar limites, que é o mesmo que dar amor. É uma sugestão da Márcia para você. Ela acha você bárbara, já leu Limite Sem Trauma, e ela está te sugerindo agora o livro dos pais. Eu ouvi uma vez uma história que me fez pensar nesse tema de uma carta. Uma criança tinha o que os pediatras e os psicólogos chamam de enuresis, ou seja, a eliminação involuntária de urina à noite, e já fora de uma idade limite, que são 5 anos. Bom, os pais estavam tão preocupados e tão querendo ajudar a criança, que cada vez que entrava no quarto, eles falavam assim: foi o gato. Que gato? Não tem gato na casa. Foi a chuva. Há 4 meses que está um tempo sem chuva. E a criança começa a perceber que essa ajuda, na realidade, é tomar ele como realmente um pequeno imbecil, que não é. Rapaz. Não tem gato, não tem chuva, não tem nada. Não, senhor, você fez xixi e eu tenho confiança que algum dia você vai superar isso. Isso me parece uma postura que ajuda ao crescimento, e não aquela de tentar pegar essa criança e falar: não, você não fez, foi o gato. É tão simples você dizer, a sua máquina vai começar a funcionar. Essa postura dos pais faz parte daquilo que eu chamo de psicologismo, né? É aquela influência grande da psicologia, então você acha que tudo vai dar problema. Então, se você colocar a criança frente a um problema concreto e real que ela está vivenciando, isso vai causar um trauma de novo, né? Porque daí o nome do livro, Limite Sem Trauma. E na verdade não, às vezes mais traumático você depois descobrir a verdade sozinho, né? Quando você cresce, poxa, nada daquilo que onde você criou o seu mundo, onde está apoiada as suas verdades, não existe mais, né? Queria aproveitar para mostrar o livro da Tânia. Esse a gente já falou aqui, e esse que é o mais recente, que é Uma Escola Sem Conflito, que é na verdade uma maneira de ajudar os pais a perceberem a escola. Que tipo de escola eles devem escolher? Como escolher a escola, como lidar também com a escola, como interpretar as coisas que acontecem na escola, e também uma coisa muito boa, como fazer do seu filho um bom estudante. Isso deve é uma ser coisa parte, né? muito importante. E que os pais querem muito.